O milionário barbeiro humilha a mendiga negra e fica chocado ao descobrir seu segredo. Lucas sempre sonhou em ser famoso. Um barbeiro de renome, conhecido em toda a cidade. Ele se vestia com roupas de grife, tinha o cabelo sempre impecável e um sorriso que conquistava a todos. Mas não porque era gentil. Pelo contrário, sua confiança se transformava em arrogância. Havia algo que o excitava mais do que cortes de cabelo perfeitos: o status. E, em sua busca insaciável por reconhecimento e riqueza, ele frequentemente se divertia em humilhar aqueles que considerava abaixo de si, como Sofia, uma mendiga desgrenhada que passava os dias sentada na calçada, do lado de seu salão luxuoso. Sofia era negra, seu rosto marcado pelo tempo e pelas dificuldades. Ela carregava um brilho no olhar, um espírito resiliente, ainda que o mundo a tivesse tratado com crueldade. Enquanto Lucas se preparava para a inauguração de seu salão, ele a ignorava, mas nunca sem dar uma alfinetada. As pessoas corriam. O pânico se espalhava. Durante a confusão, Sofia, que estava próxima à cena, correu para ajudar. Sem hesitar, ela entrou em meio aos escombros, enquanto Lucas, que inicialmente observava de longe, viu que algo chamava sua atenção. Ele nunca acreditou que Sofia poderia ter habilidades além de mendigar. Ao contrário, desde quando ele a olhava, sempre pensou que não passava de uma pessoa inútil. Mas ali estava ela, com mãos ágeis e seguras, cuidando dos feridos, seus toques parecendo acalmar as almas atormentadas. Ele ficou paralisado. O que ele via desafiava tudo o que acreditava. No tumulto, um ferido clamou por socorro, e Lucas viu Sofia chegar até ele. "Invista em meu talento e não o despreze." Parecia ecoar a voz dela dentro dele, embora nunca tivesse escutado. Quando ela aplicou suas mãos em um corte profundo e o curou, Lucas compreendeu que ela guardava um segredo que não era só de cura física, mas algo ancestral, um legado que ela levava consigo e que ele só tinha certeza de uma coisa: tudo o que ele sabia sobre Sofia, tudo o que ele acreditava sobre si mesmo e aqueles ao seu redor, estava se desintegração diante de seus olhos. Agora, Lucas tinha que decidir: manter-se na bolha de riqueza ou abrir os olhos para a verdade que a vida lhe apresentava. Afinal, quem era ele entre a elite se não entendia a luta e o valor de uma alma? O nó na garganta socava seu amor próprio e suas crenças. Sim, ele estava diante da verdade e era assustadora. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava paralisado diante da cena. Sofia, a mendiga que ele menosprezava, estava agora cercada por pessoas, trazendo vida e esperança. Ele sentiu seu coração acelerar. O que mais ele não sabia sobre ela? O que mais ele ignorava em sua própria vida? Mas antes que pudesse refletir, o clima de caos que se instalara ficou ainda mais intenso. Um grito ensurdecedor ecoou entre os escombros. Fogo! Fogo! Uma fumaça espessa começou a se espalhar. O pânico reinou.
Pessoas começaram a correr, mas Sofia, com a determinação de um fogo indomável, não se moveu. As chamas estavam se aproximando. Lucas, por instinto, correu em direção a ela. Sofia, precisamos sair daqui, gritou, finalmente reconhecendo a coragem dela. Mas Sofia apenas olhou para ele, seus olhos se destacando contra o fundo em chamas. Ainda há mais pessoas. Precisamos ajudar, ela respondeu, firme e decidida. Era como se ela estivesse além do medo. De repente, uma explosão reverberou, sacudindo o chão sob seus pés. O clima, que antes parecia uma mera confusão, agora tomava ares de tragédia. Pedras e escombros voaram em direções perigosas, e uma estrutura desabou. Todos gritavam. Lucas viu um grupo de pessoas presos sob os destroços, e Sofia, sem hesitar, correu na direção oposta para ajudar. Seu coração disparou. Em um momento de adrenalina, ele viu a verdadeira força dela, a verdadeira coragem que ele nunca poderia imaginar. Era mais do que ele poderia ser, mais do que sua vida superficial já havia oferecido. Sofia era a heroína daquelas ruínas, e ele era o vilão de sua própria história. Mas o caos não parou. Nas sombras, duas figuras mascaradas emergiram de uma tenda próxima. As roupas deles eram negras, suas silhuetas imponentes. Um deles sacou uma arma, disparando tiros para o ar. As pessoas gritaram ainda mais, e a multidão se dispersou como folhas levadas pelo vento. Lucas ficou sem ar. Nesse momento, ele viu a expressão de Sofia mudar. O brilho em seus olhos extinguia-se, e ele percebeu que havia algo mais lá. O que ele não sabia é que Sofia não era apenas uma mendiga. Uma parte dele queria enfrentar os mascarados, mas isso exigiria coragem e sinceridade que ele sabia que ainda não possuía. "Foi você", um dos mascarados gritou, apontando para Sofia. "Nós sabemos quem você é." A revelação paralisou Lucas. O que diabos isso significava? Quem era Sofia de verdade? Os olhos de Sofia arregalaram-se em horror. Ela tentou recuar, mas as sombras já a tinham cercado. "Não, eu prometi que isso nunca aconteceria." Ela berrou, a voz cheia de desespero. O peso de segredos antigos fragmentava os vincos de sua força. Lucas sentiu um frio na barriga. Ele precisava saber mais. Ele precisava entender a verdade. Com a adrenalina correndo nas veias, ele deu um passo em direção a ela. "Sofia, o que está acontecendo? O que eles querem de você?" Mas suas palavras foram levadas pelo tumulto. O que ele não sabia era que a resposta poderia mudar tudo. O destino de ambos, ali, em meio ao fogo e à devastação, dependia do que estava prestes a ser revelado. E agora ele não sabia se tinha coragem suficiente para enfrentar essa nova realidade, ou se seu mundo, tão cuidadosamente construído, desmoronaria junto com as chamas. Lucas ouviu o grito que ecoava no caos, mas não conseguia desviar o olhar de Sofia, agora cercada. As sombras se aproximavam, seus rostos ocultos sob máscaras, a ameaça palpável. "Sofia, por favor, me diga o que está acontecendo", gritou, quase sem fôlego, tentando alcançar o coração da mulher que tinha desprezado por tanto tempo. Os mascarados avançaram com segurança. Sofia estava paralisada, a expressão em seus olhos revelando um misto de terror e determinação. "Você não entende. Eu prometi." Suas palavras saíram entrecortadas, como se em cada sílaba estivesse o peso de um segredo devastador. "Eu não posso deixar que isso aconteça de novo." Lucas sentiu algo escorregar em seu estômago. De que promessas ela falava? E o que poderia ser tão importante que ela mantinha escondido de todos, inclusive dele? Era uma batalha de emoções, medo contra curiosidade.
enquanto uma tensão crescente pairava no ar. Então, a situação atingiu um novo nível de loucura. Um dos mascarados, mais impaciente, apontou o dedo para Sofia. Você não pode fugir do seu passado. Ele vai te pegar. A verdade vem à tona. A voz ecoou ameaçadora. Uma onda de maldade pulsando com cada palavra. Foi como uma facada. Lucas quase não respirou. O que quer que fosse, tinha a capacidade de mudar tudo. Não apenas a vida de Sofia, mas a vida dele também. O que ele sabia sobre ela? O que estava se escondendo sob aquela aparência de mendiga? E se, de fato, Sofia não fosse quem ele pensava? Sofia se virou, a vulnerabilidade se transformando em uma fúria que Lucas nunca havia testemunhado. Você não sabe de nada! Gritou, e a voz dela era como um trovão ecoando pelo ar. Eu lutei por tudo que sou agora. Não vou deixar ninguém arruinar isso. A adrenalina correu no coração de Lucas. Ele nunca a tinha visto assim, tão poderosa. Mas subitamente, uma explosão de luz iluminou o céu escuro. Um carro, em alta velocidade, desgovernado, voou em direção à multidão, trazendo um silêncio sufocante. O choque da realidade atingiu a todos. Não! Lucas gritou. Mas era tarde demais. O carro atravessou a rua, derrapando e fazendo os resíduos dos escombros voarem. As pessoas começaram a gritar e correr, mas o tempo parecia estagnar. Ele estava paralisado, olhando em estado de choque para a cena que se desenrolava diante de seus olhos. Então a fumaça espessa envolveu tudo. Ele tentou acenar para Sofia, mas ela desaparecera na confusão. Quando a névoa de caos e desespero se dissipou, a única coisa que restava era um silêncio sinistro. O carro agora parado, as ruas cobertas de restos. Mas Sofia, ela não estava mais lá. O que havia levado a se afastar da multidão tumultuada? E então, entre os escombros, algo brilhou. Lucas se agachou, pegando um colar, um medalhão, adornado com uma pedra preciosa que ele reconheceu com um frio na espinha. O mesmo colar que ele havia visto antes, cravado no pescoço de Sofia em um dia distante, quando ainda a ignorava. Ele virou o medalhão entre os dedos, o peso da situação caindo como uma tonelada sobre seus ombros. As palavras do mascarado ressoavam na sua mente. A verdade vem à tona. O que isso significava? O que ela estava escondendo? Lucas precisava saber. E agora, no meio daquela devastação, uma única verdade o assombrava. Poderia ser que Sofia não fosse a mendiga que ele pensava, mas sim uma peça central em um jogo maior, e ele estava apenas começando a compreender a complexidade de seu passado. Qual seria o próximo passo dele? Ele havia desprezado alguém, que talvez fosse muito mais do que aparentava, e descobrir todos os segredos que o ligavam a ela. Lucas estava de joelhos, segurando o medalhão brilhante que encontrou entre os destroços. O mundo ao seu redor parecia ter parado. Ele mal conseguia processar o que estava acontecendo. O colar era uma ligação direta a Sofia, a mendiga que ele menosprezava. Ela não era apenas uma mulher desamparada. Havia um peso nesse objeto, um significado que ele precisava descobrir. Enquanto ele contemplava o medalhão, um grito estridente cortou o silêncio da cena caótica. Uma mulher correu na direção dele, os olhos arregalados de pânico. Lucas, você precisa sair daqui agora. Era Sofia. Mas por que ela estava tão agitada? Algo estava errado, muito errado. Sem conseguir desviar o olhar do medalhão, ele apenas a fitou. Sofia, o que está acontecendo? O que os mascarados querem de você? A angústia na voz dele ficou clara. Ele precisava de respostas. Ela hesitou,
olhando em volta como se estivesse buscando uma rota de fuga. Seus olhos estavam cheios de algo que ele não podia decifrar. Medo, raiva, desespero. Saia daqui, Lucas. Não se envolva. Ela parecia prestes a lhe contar algo crucial, mas ao mesmo tempo, era como se um bloqueio emocional a impusesse a se afastar. Então, enquanto a fumaça começava a se dissipar, algo absolutamente inesperado ocorreu. Um dos mascarados, que se aproximava furtivamente das sombras, retirou a máscara. O rosto que apareceu fez o coração de Lucas gelar. Era o pai dele, aquele que ele não via há anos, um homem que havia deixado sua família e desaparecido sem deixar rastros. Lucas! Sua voz soou imponente, ressoando entre os escombros. Você não deveria estar aqui. A expressão dele era de surpresa, mas também de uma tristeza profunda. A conexão familiar, que sempre foi tensa, agora estava diante de Lucas como um precipício, ameaçando engoli-lo. A mente de Lucas girava. Seu pai era um homem que ele precisou esquecer para seguir em frente. E agora, ali estava ele, no meio daquele caos, como se todas as suas lembranças estivessem se materializando, invadindo seu presente. O que ele estava fazendo com aqueles mascarados? Sofia, por outro lado, estava paralisada, seus olhos vibrando entre o medo do passado e a preocupação com o presente. Você o conhece? Ela ofegou, como se a realidade estivesse se desvanecendo ao seu redor. Lucas sentiu o nó na garganta aumentar. Ele balançou a cabeça atordoado. O que você está fazendo aqui? A pergunta saiu como um sussurro, um fio de tensão entre os dois. Eu não posso explicar agora, o pai dele disse, adiantando-se. Mas você deve sair. Eles estão atrás de Sofia. Ao mesmo tempo, ele fez um gesto violento para afastá-la. E Lucas percebeu que ele estava tentando protegê-la de algo muito mais escuro. Quem são eles? Lucas gritou, a confusão se transformando em frustração. Ele queria entender. Tudo girava em torno de Sofia. Mas agora seu pai estava no centro do furacão. O que está acontecendo? Mas antes que pudesse receber uma resposta, o céu pareceu escurecer mais uma vez. Com um estrondo, uma segunda explosão confirmou o que ele temia. Havia uma armadilha. Mas não era só isso. Entre os destroços, flashes de luz iluminaram uma cena horripilante. Uma série de corpos caídos, cada um portando o mesmo tipo de colar que havia visto em Sofia. Sua mente disparou. Sofia! Ele gritou em desespero. Mas antes que ela pudesse responder, uma das sombras se ergueu novamente. Você não pode escapar do seu destino, Sofia. A voz estava carregada de um ódio palpável, e Lucas percebeu que a trama estava mais entrelaçada do que ele imaginava. O que cada uma estava escondendo? Por que havia tantos segredos? Qual era a conexão entre seu pai, Sofia e aquele passado sombrio que vinha à tona? Ele não sabia o que escolher, mas o que quer que estivesse prestes a acontecer mudaria tudo. Ele precisava fazer uma escolha, mas o que seria dizer à mulher que outrora desprezara? E o que seu pai realmente tinha a ver com a história dela? Com a adrenalina em alta, Lucas se viu à beira de um abismo, onde a verdade prometia não apenas resposta, mas também caos. Agora, no meio daquela tempestade de segredos e mentiras, com o futuro da sua relação com Sofia em chuteiras conflitantes e tensões à flor da pele, ele estava prestes a descobrir o que realmente significava escolher entre uma vida de superficialidades ou enfrentar um legado obscuro. O tempo começava a correr e a verdade, finalmente, estava se revelando em M. Você esteve com eles? A acusação escapou de seus lábios, o medo e a confusão misturados em suas palavras. O pai não respondeu, apenas balançou a cabeça, seus olhos cheios de dor.
Sofia respirou fundo, como se estivesse se preparando para um golpe. Lucas, eu não sabia. Eu não sabia que ele era seu pai. A desolação em sua voz fez o peito dele apertar. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido? Mas antes que qualquer um pudesse responder, aquele clima de tensão foi quebrado por um barulho estrondoso. Uma segunda explosão ecoou e o chão tremeu sob seus pés. A poeira começou a se erguer novamente e o pânico retornou com a força de um furacão. Gritos ecoaram, segurando a multidão em uma bolha de medo. O que foi isso? Lucas gritou desesperado. Ele olhou em volta, tentando entender a situação. Sofia pulou para o lado, instintivamente tentando escapar do caos. Virou-se um campo de guerra. Seu pai gritou, puxando Lucas para mais perto. Vamos, precisamos sair! Mas Lucas ainda não conseguia desviar o olhar de Sofia. Havia algo ali, algo que não fazia sentido. Eu preciso dela! A verdade está com ela. Ele estava sendo puxado para longe, mas a ideia de deixar Sofia ali, sozinha frente aos mascarados, era insuportável. Lucas, você não entende. Eles são mais perigosos do que você imagina. O pai disse, quase implorando. E então, no meio desse caos, aconteceu algo ainda mais chocante. Uma sombra se ergueu entre os escombros, e então uma mulher apareceu. Ela estava coberta de fuligem, mas a beleza dela, quase etérea, iluminou a cena. Lucas congelou. Era Ana, sua mãe, a mulher que ele havia perdido anos atrás, supostamente morta. Mãe, o sussurro escapou de sua boca. Como isso era possível? O que uma mulher que todos acreditavam estar morta estava fazendo ali? Eu voltei para proteger vocês. Ana disse com uma voz firme, mas marcada pelo cansaço. Sofia, nós não temos muito tempo. Sofia olhou, a confusão se refletindo em seu olhar. Você conhece a verdade? Ela estava pronta para se aprofundar nesse oceano de segredos, mas Lucas a segurou, seu coração disparado em desespero. Por que você não me disse que estava viva? Lucas falou, a raiva misturada com alívio. Ele precisava de respostas. O que a sua mãe sabia sobre Sofia? O que mais estava escondido sob a superfície? Não é hora para isso. Ana cortou, olhando ao redor, com a determinação de uma sobrevivente. O basta que isso acabe. Eles estão vindo e não vão parar até que a verdade venha à tona. Os olhos de Sofia brilharam com um novo entendimento, como se seus próprios segredos finalmente se entrelaçassem com os do passado de Lucas. Você pode me ajudar? Ela perguntou, a vulnerabilidade de antes agora transformada em uma força tenaz. Sim, Ana respondeu, sua expressão mudando para algo que Lucas não via há muito tempo. Esperança. Mas havia uma condição. Mas se formos fazer isso, precisamos ser rápidos. O risco é grande. Ouvindo isso, Lucas sentiu um nó formar-se em sua garganta. As peças estavam começando a se encaixar, mas o peso delas era quase insuportável. O que mais estava em jogo? Quais segredos existiam entre sua mãe, seu pai e a mulher que ele tinha menosprezado? E enquanto a fumaça e o medo cercavam seus corpos, o som de passos se aproximava. O tempo estava se esgotando. Eles precisavam agir e rápido. Lucas, Sofia disse, se virando para ele com uma determinação inabalável. Você está pronto para descobrir quem realmente sou? Ele sabia que não havia como voltar atrás. O que quer que estivesse escondido, o destino deles dependia disso. E como uma tempestade se aproximando, o próximo movimento poderia mudar suas vidas para sempre. O mistério estava se desvendando, mas a verdade era uma faca afiada, pronta para cortar todos os laços de uma vez. Lucas estava à beira de um colapso.
Ele olhou para o pai, depois para Sofia e sentiu seu mundo desabar. Você esteve com eles? A acusação escapou de seus lábios, com medo e confusão misturados. O pai não respondeu, apenas balançou a cabeça, seus olhos cheios de dor. Sofia respirou fundo, como se estivesse se preparando para um golpe. Lucas, eu não sabia que ele era seu pai. A desolação em sua voz fez o peito dele apertar. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido? Mas antes que qualquer um pudesse responder, aquele clima de tensão foi quebrado por um barulho estrondoso. Uma segunda explosão ecoou e o chão tremeu sob seus pés. A poeira começou a se erguer e o pânico retornou com a força de um furacão. Gritos ecoaram, segurando a multidão em uma bolha de medo. O que foi isso? Lucas gritou, desesperado. Olhou em volta, tentando entender a situação. Sofia pulou para o lado, instintivamente tentando escapar do caos. Virou-se um campo de guerra, seu pai gritou, puxando Lucas para mais perto. Vamos, precisamos sair. Mas Lucas ainda não conseguia desviar o olhar de Sofia. Havia algo ali, algo que não fazia sentido. Eu preciso dela. A verdade está com ela. Ele estava sendo puxado para longe, mas a ideia de deixar Sofia ali, sozinha frente aos mascarados, era insuportável. Lucas, você não entende. Eles são mais perigosos do que você imagina, o pai disse quase implorando. Então, no meio do caos, algo surpreendente aconteceu. Uma mulher emergiu das sombras, vestida com uma capa negra. A presença dela era imponente e enigmática, e quando ela se virou, Lucas com certeza ficou paralisado. Era Lúcia, a mentora de Sofia, a figura que sempre fora uma lenda entre eles. Como ela estava ali? O que estava acontecendo? Lúcia, Lucas significava as palavras, a incredulidade evidente. Você está viva? Lúcia sorriu, mas os olhos dela estavam carregados. Não é hora para perguntas, disse ela, a voz calma, porém cheia de autoridade. Sofia, precisamos ir. Agora. Então, se dirigiu a Lucas. O que você sabe sobre a história de Sofia? Ou melhor, o que você acha que sabe? Os olhos de Sofia se arregalaram. O que você quer dizer com isso? Ela fez um movimento instintivo para trás, protegendo-se, como se a verdade merecesse um escudo. Ela não é quem você pensa que é. Lúcia disse, quase apresentando um truque. Sofia é mais poderosa do que você imagina. E nesse momento, ela pode ser a chave para tudo isso. Para meus planos e os deles. O coração de Lucas disparou. Que significava? Ele olhou para Sofia, e havia algo nos olhos dela que refletia uma verdade que ele ainda não compreendia. Você é diferente. Sua voz quase falhou. Essa não é a hora, Lucas, gritou Sofia. A luta entre medo e determinação estava evidentemente em suas veias. Ela se virou para Lúcia. Eu deixei isso para trás. Não posso voltar agora. Mas Lúcia apenas balançou a cabeça, trazendo uma nuvem de lembranças à tona. Você não pode escapar. Este é o seu legado, e eles não vão parar até que você o aceite. E naquele momento, uma terceira explosão cercou-os, um clarão de luz que tentou cegar Lucas. Ele caiu ao chão, e então tudo ficou em silêncio. Quando ele conseguiu se levantar, olhou para Sofia e Lúcia, mas elas haviam desaparecido. Não, Sofia! Ele tentou chamá-las, mas a densidade do que estava acontecendo fez com que sua voz falhasse. O que tinha sido aquilo? A revelação de que ela era parte de algo grandioso, algo misterioso. Como ele não sabia disso antes?
Em meio ao caos, as sombras apareceram novamente, mas Lucas nem se importou mais. Sua mente estava em um turbilhão. Ele não tinha ideia de onde suas decisões o levariam agora, mas sabia que precisava encontrá-las. A verdade que ele buscava não só ameaçava mudar a vida de Sofia, mas a dele também. Por que não houve tempo para respirar? O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Em um mundo onde o que parecia uma ilusão se tornava real, o que mais ele estava prestes a descobrir? Lucas estava à beira do colapso, a mente girando. Ele olhou para a fumaça que ainda pairava e depois para o chão, onde o medalhão cintilava. Sofia e Lúcia haviam desaparecido em meio ao caos, levando com elas a compreensão que ele tanto buscava. O pânico fez seu coração disparar. Ele precisava encontrá-las, mas a situação estava se tornando insustentável. Lucas, a voz de seu pai, atravessou a confusão. Vamos, agora! Ele puxou o filho, arrastá-lo para longe do perigo iminente. Lucas olhou para trás, buscando qualquer sinal de Sofia. O medo se insinuava dentro dele. Um aperto gelado. O que mais estava em jogo? O que ele poderia perder? Mas então aconteceu. Em meio ao caos e ao barulho, um chão de concreto sob ele se estilhaçou, uma fissura se espalhando como uma ferida aberta. Sem aviso, a terra tremeu e uma figura apareceu. Era um homem, um desconhecido, vestido em um uniforme tático, com uma expressão de fúria estampada no rosto. Ele segurava um dispositivo e, em um movimento rápido, destruiu o que parecia ser uma estrutura de apoio. Os olhos dele brilhavam em raiva. Eu avisei para ficarem longe, gritou. O eco de um avisar que não fazia sentido. O tenso silêncio foi quebrado por uma explosão ensurdecedora. O chão se abriu abaixo deles e Lucas se viu caindo. Ele rugiu, instintivamente tentando agarrar-se a qualquer coisa. O que estava acontecendo? Ele olhou para cima e viu seu pai, os olhos arregalados em um misto de choque e desespero. Mas, antes que pudesse processar o que se passava, Lucas percebeu que estava cercado de sombras. O conhecido rosto de Sofia estava entre elas, mais uma vez diante dele. Mas algo estava mudado. Havia uma intensidade nos olhos dela que ele nunca tinha visto. Lucas, eu. A voz dela era um misto de falha e determinação. Mas então, a figura do homem disparou um jato de fumaça. Uma cortina espessa envolvendo o espaço entre eles. A visão ficou turva e ele mal conseguia enxergar. A última coisa que viu antes da escuridão total foi a expressão de horror se espalhar pelo rosto de Sofia, como se ela estivesse prestes a gritar, mas não conseguiu. O mundo ao redor dele desmoronou. Quando finalmente recuperou a consciência, estava deitado em um lugar desconhecido. Ele estava cercado por alta tecnologia. Luzes piscando. Ao se levantar, percebeu que não estava sozinho. Havia várias pessoas vestidas em trajes militares e no centro deles estava o homem que havia atacado minutos antes. Sua presença era autoritária e opressiva. Ao que parece, você se meteu em algo muito maior do que imagina, o homem disse, seus olhos fulminantes fixados em Lucas. Sofia é mais do que uma simples mendiga. Ela é parte de uma rede que você não consegue compreender. E nós temos planos para ela. Lucas sentiu o coração acelerar. O quê? Que rede? Então, as tensões anteriores não faziam sentido. O que ele pensou ser desprezo por Sofia, agora se revelava como uma ignorância perigosa. Deixe-a em paz, gritou.
a coragem aumentando em seu peito. Ele precisava proteger Sofia, custasse o que custasse. Você não tem o direito de prejudicá-la. O homem sorriu de uma maneira que fez Lucas sentir um frio na espinha. Você não sabe com quem está lidando. Sofia carrega um segredo que pode destruir tudo. E agora, você também está em perigo. As palavras dele ecoaram na mente de Lucas como um sinal de alerta. O que mais ele não sabia? Qual era o verdadeiro segredo dela? O que a ligava a esse homem e ao passado do pai dele? E o que significava estar em perigo? Nesse instante, a porta se abriu e Sofia apareceu. Ao vê-la, o coração de Lucas saltou. Mas algo estava diferente. Ela era mais forte, mais resoluta. Lucas, ela começou, a determinação em sua voz era contagiante. Você precisa ouvir a verdade. Eu estou aqui para te proteger, Lucas disse, desesperado para impedir que a situação se agravasse. Mas ao olhar nos olhos dela, uma tempestade de emoções passou por Sofia. Protegê-la de quê? Eu sou parte disto, Lucas. Há um motivo por que esses homens estão atrás de mim. As palavras dela caíram como uma bomba. Lucas sentiu o universo ao seu redor se desintegrar. Ela era parte de algo maior? Tudo o que ele soube sobre ela, sobre si mesmo, estava prestes a mudar de maneira irreversível. O que mais estava escondido sob a superfície? E justo quando ele pensava que estava prestes a entender, a porta atrás de Sofia se fechou abruptamente, levando com ela qualquer esperança de fuga. Nesse instante, o homem no comando fez um gesto, e um silêncio mortal caiu. Agora é hora de dizermos a verdade, ele disse. E enquanto Lucas enfrentava a revelação que mudaria tudo, a única coisa clara era que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O que mais estavam prestes a descobrir, entre segredos e mentiras, poderia ser a chave para a sobrevivência deles. Mas até lá, a queda no desconhecido só estava começando. Ponto. Lucas se virou para Sofia, e a expressão dela era uma mistura de determinação e medo. Ele sabia que estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo, mas ainda não estava preparado para o que viria a seguir. O homem de uniforme tático fez um gesto como se estivesse pronto para revelar um segredo, e a sala pareceu encolher ao redor deles. Agora é hora de dizermos a verdade, disse ele, e a tensão cresceu. Sofia olhou para Lucas com olhos que brilhavam, e por um breve momento ele sentiu que tudo ficaria bem. Mas então, sem aviso, o homem puxou um pequeno dispositivo do bolso, apertou um botão e as luzes começaram a piscar. Um barulho ensurdecedor irrompeu do aparelho, e as paredes ao redor começaram a vibrar. Este é o seu último aviso, o homem gritou, com a intensidade aumentando em sua voz. Se você não se afastar, as consequências serão devastadoras. E então aconteceu. Um tremor profundo sacudiu a terra sob eles. As luzes se apagaram, mergulhando a sala em escuridão. Lucas ouviu gritos. O som de gente correndo em pânico. Ele tentou encontrar Sofia, mas a escuridão era densa, como uma nuvem pesada cobrindo tudo. Não! Sofia! Gritou. Mas a resposta veio em um eco distante. Ele estava completamente perdido. A realidade ao redor dele estava se fragilizando com cada segundo que passava. Foi então que uma luz brilhante cortou a escuridão. Surgiu uma porta, e uma figura vestida de branco apareceu. No primeiro instante, Lucas pensou que era uma visão, uma ilusão em meio ao horror. Mas à medida que a figura se aproximava, ele percebeu quem era. Era a Aninha, sua irmã, a mesma que havia desaparecido anos atrás, supostamente morta. Lucas! Ela exclamou,
e ele mal acreditar que estava brilhando com vida bem à sua frente. Uma onda de emoções atravessou seu corpo. Alívio, raiva, confusão. Como assim ela estava ali? O que estava acontecendo? Aninha, mas você? As palavras falharam, e a imagem dela fez seu coração disparar. Não tenho muito tempo. Eles estão vindo. Ela instou, puxando-o pela mão. Sofia está em perigo, e você também. Precisamos sair agora. Lucas não conseguia acompanhar. Espere. O que você sabe sobre Sofia? A pergunta explodiu de sua boca em meio ao caos. Ela faz parte de um plano maior. Você não entende, Lucas. Aninha olhou ao redor, alertando-se com a aproximação dos soldados. Tem muitas coisas que você precisa saber. Eu e Sofia, nós... Mas antes que pudesse terminar a frase, outra onda de tremores atingiu a sala, e a estrutura ao redor dele começou a desabar. Com o pânico à flor da pele, Lucas agarrou a mão de sua irmã, puxando-a para si. Mas o som de gritos e sirenes tornava tudo cada vez mais confuso. E justo quando Lucas estava prestes a perguntar mais, o homem da tática explodiu em fúria. Vocês não podem ficar aqui. O plano deve ser executado. Ele começou a se aproximar. A raiva em seu olhar era palpável. Vocês não sabem quem está por trás disso, gritou Sofia, que surgiu inesperadamente ao lado de Lucas. O caos aumentou. A sala tremeu ainda mais, e as paredes começaram a se fechar. O homem gritou ordens, e enquanto a tensão aumentava, Lucas sentiu algo mudar dentro dele. Era como se um abrigo deixasse de existir, e a verdade começasse a se revelar. Eu não quero mais fazer parte disso. Ele gritou, a voz cheia de emoção e desespero. Seja qual for o seu plano, eu não posso. E nesse momento, uma explosão surgiu. Uma luz ofuscante envolveu tudo, e então tudo escureceu novamente. Na fração de segundo em que Lucas perdeu a consciência, uma única frase ecoou em sua mente. A verdade vem à tona. Quando ele despertou, estava só, numa sala silenciosa, sem Sofia, sem Aninha, e o peso disso lhe atingiu com força. O que tinha acontecido? O que significava tudo isso? Ninguém poderia responder. E com o coração apertado, Lucas sabia que estava prestes a descobrir verdades que mudariam sua vida para sempre. O que ele faria agora? Se tudo o que acreditava estivesse errado. Lucas despertou em um lugar sombrio, a mente ainda turva. Ele estava sozinho, cercado por sombras, e a sala estava vazia, exceto pelo eco distante de vozes apreensivas. O nó na garganta voltou. O peso da incerteza se instalou em seu peito. Lembranças de Sofia e Aninha o assombravam. Onde elas estavam? Ele se levantou devagar, o chão frio contra suas palmas. O som de passos reverberou perto, e Lucas se apercebeu de que não estava sozinho. Um homem avançou, seu rosto parcialmente escondido por uma máscara. Você, ele disse, a voz baixa, carregada de ameaça. Você não deveria estar aqui. Quem é você? Lucas perguntou, o medo se misturando com a coragem. Onde estão Sofia e Aninha? Silêncio! O homem gritou, e Lucas deu um passo para trás, o medo pulsando nas veias. Você vai descobrir o que realmente aconteceu. O que ela é. Coração acelerado. Lucas se lembrou do que Aninha havia dito. Sofia fazia parte de algo maior, algo perigoso. O homem se aproximou, os olhos iluminando-se com uma intensidade que o fez hesitar. O passado dela está prestes a vir à tona. E você
Você vai desejar nunca ter cruzado o caminho dela. Ele murmurou. A tensão no ar era palpável, quase elétrica. Os dois estavam a poucos metros de distância, e Lucas pôde sentir a urgência crescendo. De repente, a sala começou a tremer. Paredes de metal começaram a vibrar e um estrondo ecoou. O homem olhou para cima, o pânico invadindo seu olhar. Não, não agora! Ele gritou, mas já era tarde. Uma explosão furiosa estourou no canto da sala e as paredes começaram a desmoronar. Lucas sentiu uma onda de calor e poeira envolvendo-o. O homem foi lançado para trás e Lucas se viu cercado por escombros, o caos se instaurando. Ele, nu, percebendo a gravidade da situação, focou em escapar. Mas antes que pudesse se mover, uma sombra surgiu na porta. Ao passar pela luz, outra figura apareceu. Era Sofia, com um olhar determinado. Mas havia algo mais, algo que não parecia certo. "Lucas!" Ela gritou, mas sua voz soava distante, como se estivesse em um eco. "Você precisa sair agora!" Mas os olhos de Sofia estavam diferentes, um brilho intenso que ele nunca tinha visto antes. "A verdade sobre mim", ela começou. Mas uma nova explosão interrompeu sua fala. O chão se despedaçou ao redor deles, e Lucas viu a expressão angustiada em seu rosto. "Não! O que você está escondendo?" Lucas estava em pânico. Ele desejava fugir, mas as respostas que buscava estavam ao alcance. E foi então, no clímax do desastre, que a luz piscou. Uma figura antiga emergiu do fundo da sala. Era a Ninha, mas não da maneira que Lucas se lembrava. Ela estava diferente, com uma aura pesada ao seu redor. "Precisamos falar", ela disse, a voz dela ecoando com uma profundidade que parecia sobrenatural. "Aninha", murmurou, o coração disparando. "O que você faz aqui? Você está viva?" Ela sorriu, mas era um sorriso sombrio. "Viva e muito mais." "Anda, Lucas. É hora de aceitar a verdade." Ele ficou paralisado. O que aquilo queria dizer? A realidade que conhecia estava se desmanchando ao seu redor. Sofia olhou para a irmã, o medo se misturando com a incredulidade. "Você também?" Seus olhos se encheram de lágrimas. "O que você fez?" "Eu não tinha escolha", Aninha respondeu, o olhar agora sombrio. "A verdade é que Sofia e eu lutaram. Somos partes de um legado que você não pode entender. Parte do plano que nunca deveria existir." Lucas sentiu um choque percorrer seu corpo. "O quê? Um plano?" As palavras dela pareciam ecoar de forma surreal, mas o que vinha a seguir era ainda mais devastador. "Você, Sofia, não é apenas uma mendiga. Você é a chave para algo muito mais terrível." "O quê?" Lucas gritou, a mente girando. "Como você pode dizer isso?" Mas antes que ela pudesse responder, um barulho ensurdecedor irrompeu. As paredes tremeram e uma fissura se abriu sob os pés de Lucas. Ele sentiu a terra se desprender, um abismo se formando, e atirou-se para frente, agarrando Sofia. "Não, eu não vou deixar você." Mas a gravidade era implacável, e com isso tudo se desfez em uma explosão de luz e escuridão. Lucas gritou, enquanto caía, não apenas para dentro do abismo, mas para dentro da verdade que mudaria tudo. E enquanto a escuridão o envolvia, ele entendeu que tudo o que pensava saber estava prestes a ser devastado. As perguntas voltaram com força. O que era esse legado? E o que Sofia realmente escondia? Ele não sabia, mas uma coisa era certa: a queda seria brutal e a verdade desoladora. Lucas se sentiu girar. A escuridão o cercava, e ao abrir os olhos, viu uma luz intensa diante de si. Ao se levantar, percebeu que estava em uma sala grande,
cheia de fumaça e escombros. O mundo exterior parecia ter desmoronado. O lugar estava vazio, exceto por ele e algumas estruturas quebradas ao redor. Então vi Sofia e Aninha na entrada, ambas com expressões desafiadoras. Sofia sorriu, mas havia um peso nos olhos dela. Lucas, ela começou, a voz firme, mas carregada de sentimentos. A verdade precisa ser confrontada. Deve saber quem realmente sou. Eu vou descobrir, ele respondeu, a determinação queimando dentro dele. Só não me deixa para trás novamente. Aninha olhou para a irmã, depois para Lucas. Podemos lutar contra isso, juntos. O poder nas palavras dela parecia pulsar na sala. A tensão era palpável. Tá certo. Lucas deu um passo à frente. Mas o que isso significa para nós? O que essa verdade realmente significa? Sofia respirou fundo. Meu passado não é fácil. Eu sou parte de algo maior. O legado que estávamos tentando evitar. Eles estão nos perseguindo para recuperar o que perderam. A frustração na voz dela era quase dolorosa. O homem de tática, que até então estava oculto entre sombras, avançou, os olhos brilhando com uma luz sombria. Vocês não têm ideia do que estão se envolvendo. E então, uma explosão devastadora atingiu a sala, jogando-os para o chão. Lucas se virou para Sofia, mas a imagem dela estava embaçada, a fumaça a ocultando. Não deixe que eles nos separem, ele gritou, lutando para se levantar. Ambas as mulheres estavam à frente dele, prontas para enfrentar o próximo obstáculo. Juntos, Lucas. Nós somos mais fortes juntos, Aninha afirmou, estendendo a mão. Uma nova onda de energia passou por eles. O homem se aproximou, mas a força coletiva de Sofia e Aninha fez com que ele hesitasse. Vocês não podem mudar o que já foi escrito, ele disse. Mas a hesitação era visível. Lucas estava decidido. Vocês querem a verdade? Então vamos encontrar essa verdade. E com isso, juntou-se a elas. As imagens de seus momentos juntos passaram pela cabeça de Lucas. Como se o tempo tivesse parado. As risadas, as brigas, o amor, a dor, tudo em um único turbilhão. Isso era mais do que apenas uma luta. Era sobre o que realmente significava estar unido. E então, tudo se decidiu em um instante. Juntos, eles enfrentaram o homem. O coração de Lucas disparava. Seguiram em frente, um emaranhado de ações rápidas. O homem hesitou e a energia que emanava de Sofia e Aninha era como um escudo invisível. E naquele momento, a sala explodiu em luz. Uma onda de calor e força teve efeito, e Lucas sentiu sua mente clarear. O homem caiu ao chão, perdendo a batalha. Finalmente, haviam conquistado uma vitória. Mas a euforia durou pouco. O chão sob eles começou a rachar novamente, e a fumaça subia mais alta. Temos que sair agora, gritou Sofia, puxando Lucas e Aninha. E pensar que tudo isso começou com um preconceito estúpido. Lucas pensou. Mas agora era hora de agir. Eles correram para as saídas, um caminho de luz se abrindo à frente. O mundo ao redor estava se desmoronando, mas eles continuavam. E quando finalmente conseguiram escapar, caíram em um campo aberto sob o céu azul. O sol raiava, e por um momento sentiram uma calmaria, como se tivessem emergido de um pesadelo. Estamos livres, Aninha sussurrou. Sofia sorriu, a tristeza ainda presente nos olhos. Mas agora havia um brilho de esperança. Só o começo, Lucas disse, e eles sabiam que a jornada ainda não tinha terminado. Mas agora estavam juntos.
A verdade estava se revelando, e eles estavam prontos para encontrar o que estava além. E assim, no horizonte, com novos desafios pela frente e uma nova compreensão de si mesmos, o trio caminhou adiante. A sensação de crescimento e entendimento os acompanhava. Ponto. End. O passado era o passado, mas o futuro, aquele que construiriam juntos, era um enigma palpitante, repleto de possibilidades. E você, caro leitor, o que achou dessa história? A verdade pode se esconder em qualquer lugar. Então aqui vai um pedido: se inscreva imediatamente no canal. Você não quer perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito com o algoritmo e demonstra seu apoio. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Sua opinião é importante para nós. Por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o que aconteceu aqui. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo. Juntos podemos fazer isso.